Então olha só, depois desse aperitivo do segundo ano, só para tu sentir como é que vai ser daqui a 1 ano, se nós estivermos juntos, em qualquer outro lugar que tu for, vai ser assim também. Essa questão, claro, tem professor que fala só misturando água e água, gelo e gelo, porque quando tem mudança do físico, daí esse trabalhinho, tem que fazer, tem que pensar, é a parte mais chatinha. Mas sem dúvida tu vai trabalhar isso aí independentemente do que tu vai estudar. Tipo, esse caso do gelo congelado pode ser. Sim, se eu botar um monte de gelo, né? Imagina que eu pego uma gota d'água e boto no iceberg. Tu acha que vai derreter o iceberg? Entende o que eu digo? Ou seja, a única coisa que interessa é a quantidade. Na nossa vida, o mais comum é botar pouco gelo e muita água. E além disso, não tem aquele super isopor ali em volta. Lembra que eu botei um puta camada de isopor ali, né? Tá, mas eu digo, tipo, se colocar menos gelo que água. Se o gelo estiver bem geladão e a água não estiver muito quente, ainda há chance. Mas tem um limite para isso, daí a gente calcular qual é a diferença de temperatura e qual é a diferença de massa para tu conseguir ainda congelar a água. E assim, o gelo ele tem vantagem na hora de derreter, porque é fácil mudar a temperatura do gelo, difícil é derretê-lo ou congelar, mas ele muda de temperatura mais fácil que a água. E isso estava expresso aqui, ó. O gelo precisa só de meia caloria para 1 grama variar 1 grau. A água líquida, embora seja a mesma substância, exige o dobro de energia para poder variar 1 grau. Então é mais difícil esquentar e esfriar a água do que esquentar e esfriar a mesma massa de gelo. Certo? Mas são coisas que a gente vai discutir ano que vem, era só aperitivo mesmo. Tu vê, a colega estava tentando fazer um exercício. Primeiro ela falou, né? Professor, não entendi nada do que o senhor falou na aula de hoje. Eu gosto dessa honestidade. Embora eu ache uma afirmação muito radical. Porque se a pessoa não entendeu nada, ela já deveria na hora interagir. Professor, não entendi aquilo que tu disse, que o carrinho tinha 1000, aí o carrinho ficou com 5.000, aí eu perguntei quanto é que foi o trabalho, vocês me falaram que era, deveria ter falado, não professor, não entendi. Aí eu ia explicar, peraí, é que o trabalho da força resultante é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A galera de cabeça fez que 5.000 menos 1.000 é igual a 4.000. Então tu vê, se entendeu isso, já entendeu o teorema da energia cinética. Então dizer que não entendeu nada, se o professor é mais doente do que eu, ele se ofende. Ele, porra, botei tanta energia naquela aula, será a galera toda participando e me falando 4.000? Pô, eu acho difícil a pessoa, ainda mais tu que é super atenciosa e estudiosa, acho que tu entendeu, sim, acho que tu só ficou desesperado na hora de fazer o exercício de repente. E estavas tentando fazer o exercício, o ideal era errar. Hoje eu e meu filho, cara, teve uma briga hoje à tarde, cara. Meu, cara. Mas uma briga feia, cara. Feia. Porque ele não quer estudar. Mas ele tem prova, não quer estudar. Ah, não, já sei. Abri a apostila dele, cara, essa questão aqui. Ah, essa aí eu tô meio confuso. Ah, subiu o sangue, cara. Segunda questão, a interrogação gigante, tudo rabiscado. O que é isso aqui, cara? Ah, essa também. Não queria estudar, cara. Foi um brigueiro para estudar. O certo é a gente sofrer mesmo. Aí, cai 500 questões. Não, mas eu não sei como é que eu vou tentar. Tem que tentar sim, tem que errar, tem que ler 2, 3 vezes, ler um conteúdo de novo na apostila, que é um momento mágico, é tu lendo, não sou eu. Eu nunca te ensinei nada, é tu que aprende. Então cuidado, gente, se tu me obedecer, tu vai aprender. Quando essa página estiver manchada e tu vier me pedir dúvida, tu vai ficar um foda na física. Quando ela estiver em branco, não vai aprender. Em uma quermesse, adoro quermesses, um homem atira rolhas de cortiça com a espingarda de ar comprimido. Cara, eu lembro como se fosse hoje, eu errava todas. Em pequenas caixas numeradas. O objetivo é derrubar as caixas. Contudo, ao acertar determinada caixa, a rolha de massa 5 gramas, transferindo toda a sua energia, consegue apenas empurrar a caixa, sem a derrubar. Se a rolha atinge seu alvo com velocidade de 28 metros por segundo, o módulo do trabalho da força de atrito em joules é aproximadamente... Qual dos teoremas será? Trabalho da força resultante, trabalho das forças não conservativas, variação de energia mecânica, trabalho das forças conservativas, menos variação de energia potencial. Não que a gente precise usar teorema, né? Já não precisa. Deixa eu ver se tu entendeu. Caixinha, menininho, espingarda, rolinha. E aí não caiu. A caixinha só se arrastou para trás e não caiu. Cinética, né? Isso, é cinética, né? É cinética. 5 gramas, velocidade de 28 metros por segundo. Para onde foi a energia cinética?
Para a caixa, quem que tirou a energia cinética? O atrito. Então qual foi o trabalho da força de atrito? A energia cinética, né? Então tu vê, não tem que usar teorema, é só usar o bom senso. Aquilo que a gente fez hoje. Massa, eu boto 5 gramas em grama? Não, né? Quilo? 0,005 vezes 28 ao quadrado dividido por... É um saco, eu confesso. Mas difícil não. 28 vezes 28 dividido por... 28 dividido por 2 dá... 14 vezes 5 é 70. Então eu só vou ter que fazer 70 vezes 28. 56, 14, 19. A energia cinética fica 196, tinha o zero do 70, tinha mais o quê? 3 casas após a vírgula, certo? A energia cinética da rolha é 1,96. A rolha bateu e parou. Quem tirou a energia da caixinha? O atrito. Qual foi o trabalho da força de atrito? Qual foi o trabalho da força de atrito? Quase. Positivo ou negativo o trabalho da força de atrito? Então foi quanto? Trabalho da força de atrito menos 1,96. Eu usei alguns teoremas? Não. Eu usei o bom senso. Toda a energia cinética foi transferida. A moça estava no caminho. Ela ia acertar, tu vê, apesar de não ter entendido. Era só substituir o númerozinho. Ela já estava com a coisa resolvida. Mas agora eu quero usar teoremas. Eu quero usar teoremas. Força de atrito é conservativa? O último teorema está fora. Agora, ela pode ser a resultante naquele momento, né? Vamos tentar pelo primeiro teorema. Trabalho da força resultante é energia cinética final menos energia cinética... Trabalho da força resultante. Energia cinética final da caixinha. 0 porque ela parou. Energia cinética inicial. 1,96. Trabalho da força resultante é menos 1. Que é o atrito. Usamos o primeiro teorema, funcionou. Vamos tentar o segundo teorema. Trabalho, pois não. Mas como que eu ia saber esse 1,96 se eu não tinha feito a outra conta ainda? Não, tu fez. Isso aqui, ó, meu amor, quando eu calculei isso aqui, tu teve que parar e fazer o mv ao quadrado sobre 2. O que eu estou te dizendo é que num dos processos tu calculou e pensou e respondeu, no outro tu te abraçou numa fórmula bonita, botou os resultadinhos, fez mais completo. É isso que eu quero te dizer, realmente, vai ter que fazer a conta de qualquer maneira. O outro teorema, o trabalho das forças não conservativas é a variação de energia mecânica. É a energia mecânica final menos energia mecânica no início. No final tem mola? Não. Tem altura? Não. Tem velocidade? Tem. No final a caixinha não parou? Sim. Se a caixinha parou, acabou, né? O final que eu digo, galera, é depois que ela já foi acertada e arrastou. O início é logo que ela foi acertada. Certo? Então no início ela tem velocidade, depois ela para. No fim não tem nenhuma energia mecânica. E no início, qual é a energia que tinha? Que é só cinética, né? Não tem potencial, não tem elástica, é só cinética. Tu vê, o teorema, o segundo teorema acabou se transformando no primeiro teorema, automaticamente vai dar o mesmo resultado. Intuitivamente, com o primeiro teorema, com o segundo teorema, de todas as maneiras, dava para resolver a questãozinha. O negócio é tentar. Só dá para resolver todas as questões com todos os teoremas nessa questão? Não, geralmente dá para fazer de mais de uma maneira. Geralmente dá para fazer de mais de uma maneira. Sem dúvida. Quero mais. Eu poderia... Não é um sinal, não. Ali na primeira fórmula que tu fez, com que tu usou quilogramas? Sistema Internacional de Unidades, conhecido como MKS, metro quilograma segundo. São as 3 unidades mais básicas. Então sempre que a gente for fazer cálculo e não falar nada, eu automaticamente vou usar esse sistema. Mas quilogramas não seria. Por incrível que pareça, não. Quilo e quilo, né? Parece, né? Mas não. Não. Quilograma significa 1000 gramas. Quilômetro significa 1000 metros por hora. Então, por incrível que pareça, hora não faz parte do sistema internacional. Quilômetro por hora não faz parte do sistema internacional. Nos nossos carros a velocidade não está no sistema internacional. No sistema internacional a gente usa metro por segundo velocidade, porque a distância é em metro e o tempo é em segundo. E a massa do sistema internacional é quilo. Quilograma, uma coincidência. Quilômetro e quilograma. Claro. Eu agradeço.
Galera, ó, tu vê, né? Eu hoje com meu filho, cara, eu acho igual, eu acho com vocês, eu estou toda hora espetando ele fica puto. Ele, mas, ai meu Deus, ele fala. Caio, eu não sou teu inimigo, cara, eu quero o teu bem, eu tô te falando do jeito certo de fazer. Tu vê, né, cara, o ano todo eu tinha a mesma postura, eu tava te apontando os erros, como tu deve estudar. Quando teu caderno ficar cheio de exercício, e não adianta eu falo, ó galera, façam todos, ou faça página tal, exercício tal. A gente sabe a galera que tem estudado, certo? Essa é a mágica, estuda pra valer, a mágica vai acontecer. Se não estudar, não tem como. Hoje eu obriguei meu guri a berrar. Fala, Caio, o estudo é a salvação. Eu fiz ele berrar 1000 vezes no quartinho dele, cara, chorava, tadinho. O estudo é a salvação. O estudo, não acredita, ele não queria estudar, cara. Falei, Caio, são 2 batidas de meia hora. 2h30, eu queria usar meia horinha. Curte um pouco, mais meia horinha. Começou a chorar, cara. Eu fiquei puto. Eu estudo um pouco e só tiro nota boa. Ele só tira nota boa. Eu falei, então a única explicação é que o colégio não está puxando o suficiente. Não é que eu sou mau. E tu vê, cara, acontece com todas as famílias. Espero, cara, que tu tenha alguém que faça o mesmo por ti. Te obrigue a estudar, que é a única coisa que salva. Acreditem no que eu estou te dizendo, é a mais pura verdade. Só o estudo salva. Galerinha, esse cara, eu tô devendo uma pra ele, né? Tô devendo uma pra ele. E é uma parte bonita. Deixa eu fazer um comentário aqui, meus queridos. Eu não admito, as pessoas vêm com essa de que logaritmo é difícil. Logaritmo. Logaritmo. Não tem rede aqui. Não. Incrível que pareça, não. Meus amigos, é difícil se tiver preguiça de decorar uma passagem. Se tu decorar uma passagem boba, o logaritmo, na sua maior parte, fica fácil. Claro que se eu quiser deixar difícil, eu deixo. Mas eu posso deixar difícil uma questão de velocidade média. Eu posso deixar difícil qualquer questão que poderia ser simples. Então a gente não pode se iludir. O nome é feio, mas a matéria é bobinha. Primeiro, quanto é 2 ao quadrado? E 2 na terceira? Ai, ai, ai. 8, muito bem. Então se eu te pergunto, um número que é elevado a 2 dê 6. É um número possível, né? Seria da vontade de arriscar esse número. Mas essa é a questão. A gente percebeu que não é 2,5. E a galera ficou encasquetada com aquilo ali. Como é que eu resolvo uma questão daquela? Porque assim, né? Vocês vão aprender esse ano equação exponencial. Equação exponencial, por exemplo, essa equação é fácil de resolver. Porque eu posso fatorar o 32, né? Lembra? Pego o 32, divide por 2, 16, divide por 2, 8, divide por 2, 4, divide por 2, 2, divide por 2, 1. 2 na quinta. Uma hora tu vai até decorar isso. De tão importante que é isso. E aí, quanto vale o x, meus amigos, por comparação direta? 5, né? Mas se esse número aqui não fosse 16, 32, 64, aí vira encrenca. Aí não dá para resolver. Como o pessoal no começo não sabia resolver, um cara teve uma ideia. Pelo menos eu vou escrever que o x, que é o número que eu estou buscando, é o logaritmo de 6 na base 2. Ou seja, a invenção do logaritmo é só para isolar um expoente. Como é que eu vou isolar aquele expoente? Eu vou inventar. E aí criou aquela doença ali. Ou seja, quando a gente vê um logaritmo, que é uma coisa que dá agonia, tu vai transformar naquilo. E vai resolver desse jeito clássico. Do jeito fatorando esse sujeito, igualando as bases e eliminando as bases igual aos expoentes. Resumindo, todo logaritmo basicamente acaba caindo numa equação expo. A gente só tem que decorar essa passagem daqui para cá. Eu fiz com números. Vamos deixar com letrinhas. Se eu escrevo que logaritmo do número A, o logaritmando vai ser aquele cara, na base B, esse númerozinho de baixo chamado de base, isso é igual a x. Esse aqui é o logaritmo. Deixa eu ver se tu já decorou. Nome. Logaritmando. Logaritmando. Base. Logaritmo. O logaritmo é o valor que a gente iguala. Como é que é a brincadeira? Deixa eu ver. Eu pego o númerozinho de baixo, que é a base, boto o logaritmo em cima e igualo ao logaritmando. Então fica bicha.
certo? Uma piadinha tosca, eu sei, mas no momento do desespero, né, como tu não vai ter muito tempo para isso, se tu lembra que o logaritmo de A na base B é igual a x, tu fala bicha, e aí tu consegue lembrar dessa brincadeira. Outra, a base não é a coisa que está por baixo? A base, olha ali como ela está embaixo. Ó. Então, e ela continua embaixo, tá vendo? Continua sendo a base do expoente. O logaritmo é um expoente que vai gerar o logaritmando. Só com isso, tu mata as questões mais básicas de logaritmo. Vou te provar. Quero ver se tu manda bem comigo aqui, hein? O logaritmo de 64 na base 2 é igual a x. O que eu escrevo? 2 elevado a x. Ah, pô, vai dizer, oh, muito complicado. Não é não, cara. Fatório 64, vai dar 2 na quanto? 2 na 6. X vale quanto? 6. Porra, calculaste o primeiro logaritmo comigo. Logaritmo de 64 na base 2 é 6. Porque 6 elevado a 2 dá 64. Beleza? Cara, essa é a base. Então assim, o que o vestibular gosta também às vezes? Ó, vamos fazer um mais bonitinho aqui, ó. Logaritmo, já vamos dar uma pimentada na relação aqui, ó. Logaritmo de 1000 na base 0,01. Oh, não se espanta, cara, é a mesma porcaria, vamos com fé. 0,01. Igual a, isso garoto, vamos igualar uma letrinha. Só para não pensar que é sempre x, vamos botar um y, só para a gente abrir a nossa mente, não ficar, né, fissurado no x. 0,01 elevado a y, frescura minha, igual a 1000. Agora vamos ter calma, tu já tem matemática básica para melhorar isso aí. Isso aqui é quanto? 1 sobre 10. Não, 100. 1 sobre 100 elevado a y é igual 10 na quanto? 10 elevado a quanto? 3, né? Tudo bem? 100 é quanto? 10 na 2. Se eu inverter, alguém lembra o que acontece quando eu inverto uma potência? O que acontece com o sinal do expoente? Fica negativo, né? Então se é 10 na 2 no denominador, quando vem para cima fica 10 na menos 2. O que eu faço com potência de potência? Multiplica os expoentes, bonito garoto. 10 elevado a menos 2y é igual a 10 na 3. Corta as bases, fica como? Isso, ou y é igual a 3 sobre menos 2. Y igual a menos 1, oh, esse já foi mais bonito, né? Mas o que ficou difícil? Foi difícil a parte de logaritmo? Não, a parte de logaritmo foi daqui para cá. O difícil foi toda a matemática básica que a gente vai aprendendo desde o fundamental. Né? Passar de decimal para fração, passar para potência e inverter trocando de expoente, potência de potência. Por isso que a gente tem lascado essa matemática em vocês há um tempão. Para agora, no primeiro ano, quando formos aprender logaritmo, conseguimos aplicar isso. É uma ótima revisão para as próximas aulas que a gente acabou de fazer de matemática. Graças a você, meu querido. Muito obrigado mais uma vez, sempre interessado em coisas legais. Eu tenho que saber notação científica para fazer o logaritmo. Ah, que bom que falou isso, meu guri não estudou notação científica. Chegando em casa eu vou pegar no pé dele. Notação científica e razão. Escala, né? Velocidade média, aquelas razões de densidade demográfica, lembra? Perdeu o celular, eu perdi o celular hoje, as lagriminhas saltavam. Eu tenho uma dúvida, eu acho que é sobre engenharia, quando tu vai, digamos, fazer uma ponte, tu tem que deixar um espaço para dilatação. Mas a dilatação corre por causa da temperatura. Mas o que acontece para ele dilatar? Ótima tua pergunta, na estrutura dentro do material. Vamos pensar, aço sólido ou concreto. O que é o material sólido? As moléculas estão agarradas umas às outras, né? E é a nuvem eletrônica, né, que entrelaça as moléculas, certo? Os núcleos dos átomos estão meio afastados uns dos outros. Então a matéria é oca, na verdade. O que prende os átomos é a nuvem eletrônica, é o compartilhamento de elétrons. Pode ser ligação covalente, pode ser ligação iônica, certo? Então as moléculas, elas vibram, porque na verdade elas são feitas de átomos, e os átomos têm núcleo com elétron, que é aquele vespeiro. Então o que é uma molécula de água? Quando a gente desenha uma molécula de água desse jeito, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, na verdade é uma puta de uma simplificação, né? Se a gente for pensar mais realisticamente, 8 prótons com 8 nêutrons no núcleo do hidrogênio, com 8 elétrons girando que nem um maluco em volta. Aqui um próton com um elétron,
aqui um próton com um elétron. Uma coisa minúscula, na verdade, né? E elas se relacionam de tal forma que rola um compartilhamento de um elétron desses 6 aqui, na verdade. Desses 6 elétrons. Não, 8, tá certo? E aí ocorre um compartilhamento. Então a molécula de água ela é uma coisa vibrante. Quando ela está no estado gasoso, por exemplo, ela é como se fosse um bumerangue, vibrando e batendo em tudo e girando. Tem algumas dessas aqui em volta da gente agora, não é vapor d'água. No estado líquido, essas moléculas acabam ficando tão grudentas que elas batem uma na outra e se grudam. Elas não ficam mais quicando. Aí grudou, ficou o estado líquido. Se eu congelo, aí a molécula vai, atenção, uma outra molécula aqui, né? Imagina uma outra molécula de água aqui próxima. Certo? Com o seu hidrogênio, a sua nuvem eletrônica, o seu átomo de oxigênio com as suas nuvens eletrônicas, mais um átomo de hidrogênio. Elas começam a se atrair por uma coisa que a gente chama de pontes de hidrogênio. Esses hidrogênios começam a compartilhar elétrons entre si, e aí essas moléculas se agrupam. Se eu começo a baixar a temperatura, as pontes de hidrogênio em algum momento diminuem, e o espaço entre as moléculas pode aumentar ou diminuir, por isso que a água dilata de maneira anômala. Mas a maioria das outras substâncias é simples assim. Átomo vibrando, mais quente, a nuvem eletrônica se espalha. E aí os átomos se afastam um pouco uns dos outros. Temperatura diminui. A nuvem eletrônica diminui, o vespeiro se acalma, e aí as moléculas se aproximam umas das outras. Então a maioria das substâncias aumentou a temperatura, aumentou o comprimento, diminuiu a temperatura, diminuiu o comprimento. A molécula da água, em função das pontes é diferente. A molécula da água, ela tem o seu menor volume a 4 graus Celsius. Acima ou abaixo de 4 graus ela dilata. Por isso que o gelo dilata. É anômalo, né? Porque era esperado que esfriando encolhesse, né? E o gelo, ao esfriar, dilata, né? E é por isso que o gelo boia. Se não fosse assim, o gelo afundaria. E é por isso que a vida na Terra existe. Porque se o gelo afundasse, os oceanos congelariam a partir dos polos. Quando formam-se camadas espessas nos polos do planeta, em cima do oceano, 20, 30 metros de gelo congelado em cima do oceano, os suecos fazem rally em cima desse gelo. E embaixo os peixinhos estão curtindo, os animais estão vivendo lá embaixo. E vocês sabem, né? Os pulmões do planeta são os oceanos. Tu vê, cara, a dilatação anômala da água é fundamental para a vida na Terra como nós conhecemos. Os criacionistas, aqueles que acreditam que Deus projetou a Terra, falam isso. A água é a prova da existência de Deus. Como é que tu vai explicar a dilatação anômala da água? Pô, se não fosse a água ter essa anomalia, a vida não existiria. Eu acho um ótimo argumento, embora eu entenda que é um pouco diferente. Fala. É uma questão que dá pra chegar. Ótimo. Já falo, querido. Não, é que então 0,01 vezes 0,05 dá 7. Como? Ah, reparei. Onde? O 0,01 elevado a 1 menos 1,5. E vai dar 1000. Primeiro, o menos vai inverter, né? Aí já vai ficar 1 sobre 0,01, que já vai dar 100. Aí o que é 100 elevado a 1,5? Vamos pensar. 100 elevado a 1,5 é o mesmo que 100 elevado a 3 sobre 2. Expoente fracionário dá para transformar numa raiz quadrada, lembra que o 2 vem para fora. E 1000 elevado ao cubo, 100 elevado ao cubo é 1 milhão. Raiz quadrada de 1 milhão, 1000. É verdade. Fizemos a prova real por outro caminho. Certo? Dá uma pensada nisso depois. Bonito, tu vê, o cara quis pensar, olha só, cara. Esse narigudo ele tá me enrolando, ele deve ter pensado. Eu gosto disso, tem que duvidar mesmo. E aí nesse tipo fazer a prova real. Pegou essa equação, que era a equação que nós estávamos resolvendo, né? Chotas, querendo me dizer que 0,01 elevado a menos 1,5 foi o resultado que a gente obteve, não foi? É igual a 1000? Desconfiado isso aí, né? Realmente 0,01 elevado a menos vai dar 1000, essa porcaria vai crescer. Eu disse, claro que no começo está sempre uma coisa na barriga, né? 0,01, se eu inverto, o sinal do expoente muda, não é isso? Tudo bem para vocês daqui para cá? 1 dividido por 0,01 é 100. Tranquilo? Igual as casas, elimina a vírgula. 100. Faz a divisão depois, tu não acredita, dá 100. Elevar a 1,5 não é o mesmo que elevar a 3 sobre 2? 3 sobre 2 não é 1,5? Tem uma propriedade da potenciação que esse cara de baixo se transforma no índice da raiz. C2 raiz quadrada. E o 100 continua elevado a 3 lá dentro.
O que é 100 elevado a 3? É 100 vezes 100 vezes 100. Qual é a raiz quadrada de 1 milhão? 1000. 1000 vezes 1000? 1 milhão. Olha, prova real. Mais uma vez, jamais faria isso se ele não tivesse me convidado a fazer. É o aluno que manda. Vamos fazer mais uma da apostila. Vamos fazer. Ela tá ali quietinha, mas tá trabalhando. Tô gostando de ver, meu. Ótimo. Vamos fazer junto? Questão 4? Valeu, tô orgulhoso mais uma vez. Sempre faz. Vamos que vamos! Pô, eu tô muito feliz, cara. Discutimos umas coisas bem legal. Cara, se eu tivesse tempo, eu até ia falar pro colega que perguntou sobre a ponte, que ano que vem nós vamos calcular dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica. Nós vamos fazer todos esses cálculos bonitos, ó. Professor, Mas vai ser só a fonte de hidrogênio ela só funciona com hidrogênio mais abundante ou funciona com... Na verdade, cara, substâncias moleculares como a água ou como o ácido sulfídrico H2S vão apresentar. Então não é só água, existem outras substâncias e o hidrogênio não precisa estar sobrando ali, ele pode estar agarrado a uma outra molécula, mas só de estar próximo de outras moléculas de hidrogênio eles fazem ponte, eles começam a compartilhar elétrons. Boa pergunta. Página 33, exercício 4. Vamos que vamos! Uma caixa de pregos de 1 kg é lançada sobre uma superfície plana, horizontal, com uma velocidade de 12 metros por segundo, movendo-se em linha reta até parar. Pegou a caixinha de prego, me disse que tinha 1 kg a caixinha de prego e a velocidade era 12 metros por segundo. E aí, de repente, ela parou até parar. Este é o início, este é o fim. O trabalho total realizado pela força de atrito sobre a caixa é de... Ótima pedida. E aí, galerinha, o que vocês me convidam a fazer? Da energia cinética? Energia cinética. Gostei da tua ideia. Vamos lá. Energia cinética é o quê? M V ao quadrado, massa da caixa. Velocidade ao quadrado sobre energia cinética. 12 vezes 12, dividido para 2. 144, 72, obrigado. Tinha essa energia no início, né? E no fim, acabou, roubaram. Quanto que roubaram? Quem foi o culpado? Trabalho da força de atrito? Menos 72, certo? Usamos o teorema? Na raça, bom senso. Vamos usar um teorema. Poderia ser trabalho da força resultante igual a variação de energia cinética. Poderia ser trabalho das forças não conservativas, variação de energia mecânica. Os dois dão o mesmo resultado. Só não pode usar o teorema das forças não conservativas, das forças conservativas. Até porque quando tu for fazer energia potencial final menos energia potencial inicial, tu vai descobrir que não tem energia potencial, não tem mola e não tem altura no problema, certo? Então vamos começar com o trabalho da força resultante, é variação de energia cinética. Trabalho da força resultante, energia cinética final, menos energia cinética. No final, qual é a energia cinética? 0. E no início nós já calculamos, dava 72. Então eu descobri que o trabalho da força resultante é menos 72, e essa força resultante, neste caso, é o próprio atrito. Menos 72. Se eu fosse usar outro teorema, aqui seria trabalho das forças não conservativas. E aqui variação de energia mecânica. Só que no final vai ser a cinética final menos a cinética inicial. Vai dar um mesmíssimo resultado. Qual era a letrinha? Letra D. Ótimo pedido, obrigado. Tu vê, cara, é assim que se estuda após a aula. Tivemos essa aula, tem que fazer os exercícios. Ô, professor, Vocês tinham uma questão de matemática? Alguém não tinha uma outra pergunta de matemática? a força dinâmica. Teria que apresentar a força normal ali e diminuir Isso. e depois jogar os efeitos na... Ah, legal. Se ele perguntar qual é o coeficiente de atrito. Isso. Não, perigoso, cara. Se ele perguntar qual é o coeficiente de atrito, isso é um trabalho, né? Primeiro ele teria que te dar essa distância. Aí eu iria na fórmula do trabalho, sem esse valor, que é a distância que arrastou, e sem cosseno é 180. Enquanto ele vai para lá, o atrito atua para lá. Aí tu descobre a força, e aí sim tu vai que Φ é μ vezes a normal. A normal vai ser o peso, já que é horizontal. Tu descobriu a Φ e aí tu calcula o μ.
Ó, aí fica top a questão já, ó. Bem bonita a tua pergunta, cara. Parece isso mesmo. Parece mesmo. Só que aí já é uma questão de um nível um pouquinho maior que o clássico, né? Boa.